antes de entrar na trilha, porque a trilha, já nos 200 metros, ela já entra numa pirambeira. E ali fica difícil você fazer ultrapassagem. Então, eu ganhei posições, basicamente até entrar na trilha, e depois entrou numa romaria lá que... A trilha single track mesmo, ou ela é mais aberta? Uma trilha, uma parte single track, uma parte double track, ia alternando, mas ali se eu ganhei umas 10 posições em 2 quilômetros, foi muito. E tava, tipo assim, muita gente um atrás do outro, né? Então, o começo da prova era esse. E eu fiz um planejamento de tempo. A gente tinha aí 12 quilômetros para o primeiro posto de hidratação, que dava aí uns 600 metros de altimetria acumulada. Depois você tinha 10 quilômetros para o segundo posto de hidratação, que dava mais uns 500 metros de altimetria acumulada. E depois do segundo posto, aí tinha um lance aí de 13 quilômetros com 1.300. Então eu me programei assim, ó, primeiro trecho dá para fazer, gostaria de fazer os primeiros 23 quilômetros com 3 horas. E não parar no posto de hidratação número 1. Segundo trecho, que é a subida em si até a base da Pedra da Macela, que era a subida principal da prova, dá para fazer umas 3 horas, porque o que eu calculei? Se eu faço 3 horas, 13 quilômetros com 1.800, que é Pico da Bandeira, da Portaria Capixaba até o pico, dá para arriscar 3 horas, já com 23 nas costas, para 1.300. São 500 metros de desconto aí, subida. E aí, sonhei alto que os 20 quilômetros da descida eu conseguiria fazer em 3 horas. Então, eu fiquei com esse referencial aí para organizar um pouquinho a prova. Sucesso? Olha, primeiro trecho, sucesso. Cheguei no posto de... Na verdade, eu saí do posto de hidratação com 3 horas. Então, eu fiquei uns 5 a 7 minutos, no máximo 7 minutos parado no posto de hidratação. E engraçado que nessa hora, eu não olhei o relógio. Praticamente até esse momento, eu acho que eu dei uma olhada quando passei no PC1, dei uma olhada no tempo, estava com 57 minutos, 1h02, alguma coisa assim, e 1h12. E aí tinha um outro pedaço para fazer, eu falei assim, não, acredito que vai dar. Nesse trecho aí, eu já tinha parado para beber água num riacho, não parei no posto de hidratação, e nesse caminho até o posto 2, eu saí do percurso para ir na beira do rio e tomar banho, para me refrescar e tomar água. Então, cheguei no posto de hidratação, saí com 3 horas, aí comi, fiz a minha hidratação e tal, e saí para o segundo trecho com 3 horas cravado. Na hora que eu olhei o relógio, estava 3 horas. Segundo trecho, aí nessa primeira parada, eu tinha umas coisas para fazer, que era botar o relógio para carregar no power bank, porque eu não tinha autonomia de relógio para fazer a prova toda. Eu achei que o melhor lugar, a melhor hora para eu fazer essa recarga seria o segundo trecho. Então, parei, botei o celular e o relógio no carregador e comi, bebi bastante, tomei banho numa bica que tinha lá. E
saí para o segundo trecho. Nessa hora claro, que era a subida principal, mas a hora crítica da prova, né? Eu comecei a ver que tinha muita gente sentindo muito calor. Quando eu parei no PC2, eu cheguei no PC e sentei na cadeira. Quando eu olhei para o lado, estava Fernanda Maciel, que é a nossa melhor atleta de trail histórica. Vai demorar para alguma menina aí fazer o que ela fez. Cara, que eu olhei pro lado assim, tava ela desmilinguida na cadeira, vermelha, insolada. Caraca. Isso porque eram 9 horas da manhã. Eu estou fazendo as contas aqui. 9 horas da manhã. E já estava ali sendo atendida e os caras botaram ela na água. Eu dei uma ideia nela lá, de leve. Falei assim, vamos lá, se molha ali para baixar a temperatura e tal. E aí, terminei meus aprontos lá, até cheguei nela e falei assim, vamos lá, te esperar lá na frente, mete bronca e tal. E saí para a prova. Mas aí eu vi mais na frente que, cara, o pessoal tava sofrendo. Parando na sombra, sentando na pedra, deitando. E aí parando nas águas e tomando banho e tal. Eu comecei a falar assim, vou dar uma regulada no esforço, ou seja, não vou meter tudo que eu tenho, e vou tomar toda a água que eu puder e me refrescar o máximo que eu puder. Então, todo o riachinho que tinha, eu ou me molhava com um copinho. Deixa eu pegar o copinho para te mostrar aqui, que é um registro importante. Fica à vontade. A gente ganhava esse copinho aqui, que ele é dobrável. Ah, legal. Não ocupa espaço. E aí, cara, passava, bebia água, me molhava, ele vira um canequinho, né? Uhum. Foi o melhor amigo na prova, foi esse copinho aqui. E aí, acho que foi umas 4 paradas nesse percurso aí de 3 a 5 minutos. Acho que a primeira parada foi maior, porque também a Fernanda me passou e quando cheguei no próximo ponto, ela estava com cãibra, sentada dentro da água, eu ajudei a refrescar ela e ajudei a alongar e tal. Fui embora, ela ainda ficou, aí ela melhorava, ela passava e a gente encontrou algumas vezes na prova. É engraçado que aí eu lembrei assim que de manhã eu costumo olhar o meu recordações do Facebook, todo dia de manhã. Dá uma olhada lá, começa o dia já com vendo as merdas que eu fiz e as coisas boas, né? Eu tinha visto que naquele dia, 23 de setembro, ela tinha ganho a Ultra Trail Fuji, do Monte Fuji, lá no Japão. No Japão. 7 anos atrás. E aí depois eu lembrei dessa parada no caminho, eu podia ter falado com ela, né? Tal. E aí ela passou e a gente se encontrou de novo no posto de hidratação. E aí eu falei com ela, Fernanda, hoje está fazendo 7 anos que você ganhou lá no Monte Fuji, hein? Pega essa energia e não sei o que lá. Aí depois eu saí, ela veio andando comigo mais na frente, né? E ela falou assim, você já foi no Monte Fuji? Eu falei, não, só conheço por falar e tal. Aí ela começou a falar, conversar da prova e tal, né? E foi embora. Aí lá na frente, ela parou na água, eu alcancei, passei e ficamos nessa, assim. Ela deu uma melhorada uma hora que a gente pegou um trecho de trilha, até falei no nosso episódio com o Ernesto, né? Essa história a gente está recapitulando. Mas para falar que o calor, cara, estava forte e eu vi, mas eu não estava sentindo. Mas eu falei assim, olha, não vou fazer de conta que não está acontecendo uma coisa importante aqui. Vou segurar a força da subida, vou beber o máximo de água que eu conseguir e me molhar o máximo que eu conseguir. Então, de alguma maneira, esse trajeto, ele
foi um pouco prejudicado na questão do tempo, por causa do calor, e das providências, né, que o calor exigiu. Boa noite, Júlia. Ela está se preparando para botar o pijama, e ela está batendo no vidro, eu estou ouvindo que tem alguma coisa batendo, eu olhei para o lado, ela está batendo no vidro ali da porta. E aí, quando eu cheguei no PC3, que era na base da Marcela, eu estava com 6h05. Quando eu cheguei, eu estava com 6h05. E esse texto eu fiz sem relógio. Deixa eu só te falar um parênteses aí. Só um parênteses. Na Lei, o Simar e eu estávamos te acompanhando no aplicativo ali, ó, mandando no grupo, mandando mensagem um para o outro, acompanhando você subindo, depois você começou a descer. Quando você começou a descer, a gente falou assim, ó, ele vai chegar. Agora não tem mais subida. E a gente estava na torcida lá. Depois eu vi os prints lá no grupo. Mas teve as conversas em paralelo. Sim. Acho que uma coisa muito, muito importante é a questão do aplicativo que o TMB traz, porque ele faz um tracking online. A gente aqui tem um probleminha de internet. Nossa internet é uma bosta, comparada com o que os caras têm lá fora. Infelizmente você trabalha nesse ramo, mas precisa escutar. Precisa escutar isso. Pra ver se você fala pro seu patrão lá que, pô, uma merda essa internet. Mas a atualização pelo telefone, ela não era tão fiel. Mas todos os pontos de controle tinha um tapete de cronometragem conectado no Starlink, que é a internet do Elon Musk. E aí sim atualizava em sua situação real. E o próprio aplicativo ele faz uma previsão da sua próxima passagem no próximo checklist, no próximo ponto de check ali. Então você fica assim, ó, a Emily passou aqui tal, deve passar tal hora. Aí você vai tomar conta da tua vida e volta ali na hora para ver como é que está a progressão. Cara, isso é legal demais para quem está acompanhando, parente, amigo, admirador. Essa parada é uma parada muito maneira. Pô, foi muito legal, cara. Você sente um pouco da emoção, né? Porque vai te dizendo assim, ó, ele passou aqui na posição tal, aí no próximo ponto, ó, ele subiu um pouquinho, ó, agora ele desceu, ele ganhou a posição, não sei o quê. Aumentou o ritmo, diminuiu o ritmo, ganhou tantas posições, perdeu tantas posições. Isso aí é maneiro. Porra, o último trecho da segunda perna aí, chegou mais ou menos no quilômetro 30, o terreno era muito irregular. Já estava com acúmulo de subida e tal. Meu tornozelo começou a doer bastante. Então ali também foi mais uma coisa que me deu uma segurada. Tinha horas até que eu estava meio mancando. Mas cheguei com 6h05, ou seja, um atraso de 5 minutos no meu plano. Mais ali uns 10 minutos que eu levei para hidratar, comer, tirar o relógio do carregador. Eu tentei mandar uma mensagem para a Dani, mas estava sem internet lá. E aí comecei a descida. O mesmo trecho, tinha 2,5 km que eu subi que eu tinha que descer. O mesmo trecho horroroso. Esses 5 km talvez foram os piores 5 km da corrida para mim, que foram os mais lentos. Foi o trecho que eu perdi bastante tempo. E ali depois tinha uma subida que era relativamente a pior subida do percurso, porque era uma parede assim de... Cara, vamos dizer que era quase 1 quilômetro e subia aí uns 400 metros. Caramba! Bem empinada. E depois começava uma descida
que é uma descida que ela tem aproximadamente, nessa descida, ela tem 4 quilômetros de pedra, que é como se fosse a estrada do convento ali, da penitência, Sim. só que mal cuidada, né? Uma estrada de 300 anos, pouco usada, mal cuidada, cheia de limo. Aquela que a gente desceu lá em Buenos Aires, que a gente subiu a trilha do downhill, depois a gente começou a descer até onde eu escorreguei, depois passamos por uma cerca. Parecido com aquilo, só que 4 quilômetros, né? Uhum. Acho que ali a gente desceu 500 metros. É. A do convento tem 700, né? Então, cara, um trecho enorme. E ali era uma parte muito técnica. Ok. Então, fui descendo, até achei que nessa parte eu fui bem, que eu achava que ia ser a minha pior parte, não foi. Foi aqueles 5 quilômetros lá anteriores. Mas eu também achei que quando eu saísse da trilha, que eu entrasse na estrada, que essa parte, esses 20 quilômetros finais, eu conheço bem. Eu achava que quando eu chegasse na estrada eu ia conseguir correr bem. E ali já estava meio prejudicado. Tanto o tornozelo, eu dei 2 topadas no dedinho, no pé esquerdo, que a descida não estava tão gostosa, porque o dedo batia no tênis, assim, ficava ruim. Também ajudou no ritmo ali da descida, atrapalhar, né? Mas aí quando eu vi que não ia ser aquela maravilha, e eu fazendo as prospecções de tempo, né? Que eu tinha colocado para mim que 9 horas seriam, pô, fantástico. 9 horas, 9 horas seria fantástico, 10 horas seria muito bom, 11 horas seria bom. Então, e aí eu fui, e aí regulando ali o tempo com meio apressadamente para a condição que estava. Eu nem voltei para ver os ritmos por quilômetro, não vi. Mas estava uma condição média de progressão ali, não estava solto. E eu tinha colocado ali uma última parada para me banhar e tomar água num último riozinho que tinha uma porzinha que eu sempre tomo banho ali, eu e a Dani. Na véspera da prova eu fui lá com um amigo, com o Marco André, fomos até lá, tomamos banho de rio e voltamos. E aí eu falei assim, não, aqui, por mais apressado que eu esteja, faz parte da minha estratégia, tem que parar. Aí cheguei, tirei a mochila, pulei na água, aí dei uma sentada ali, porque a água gelada dá um negócio na perna que dá uma aliviada bem legal no cansaço. Além de dissipar a temperatura. Eu saí pegando fogo, fumaceiro saindo. Botei minha mochila e... Caraca. Nessa parte aí já estava melhor, porque a descida praticamente toda é na sombra. Então, o calor praticamente acabou. Né? E aí fui, troquei. Quando eu saí na estrada da última trilha, tinha um posto de hidratação, eu tomei um copinho d'água só, de Coca-Cola, e desci. Quando cheguei na estrada, a Dani estava me esperando. E aí ali faltavam 3 quilômetros, eles fizeram uma alteração no pré-percurso. E aí ela foi de bicicleta, eu fui correndo até a chegada e finalizei com 9 horas e 37. Porra. Então, um leve atraso. Dentro do seu excelente, né, cara? Dentro do meu muito bom. Dentro do seu muito bom? Aí. Que ser muito bom seriam 10 horas, né? Aham. Mas você... Assim, uma prova dessa, eu vou perguntar sabendo a resposta. Você se divertiu? Cara, eu estava muito focado na prova, né? Vamos dizer assim,
Diversão. O que foi diversão? O visual, em alguns momentos, foi uma coisa, tipo, valeu os 55 quilômetros. Tanto o visual que eu tive quando eu tentei olhar o mar e só tinha umidade em forma de nuvem, tanto com um texto que a gente olha para a Pedra da Macela e, pô, é um landscape ali, cenário de filme, de foto, que é um lugar que eu nunca tinha passado e, cara, acho que se tem três, três cenários mais bonitos que eu vi em Paraty, nesses 8 anos que eu vou lá. O Saco do Mamanguá com vista para o Pão de Açúcar. Quem quiser entra no meu Instagram, rola lá até achar. Eu acho assim, uma visão fantástica. Olhar Paraty do Pico da Macela é uma visão fantástica que eu já fui lá 2 vezes, mas a visão só consegui ver por 5 minutos no máximo. Que ela fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. De uma vez eu fui, tava fecha, abre. De outra vez eu fui, saí com sol de Paraty e subi pela estrada. Cheguei no Pico da Macela com 38 quilômetros e estava tudo fechado, frio. Aí Frio. não viu nada. Aí não vi nada. Essa visão e a vista desse trecho que eu passei, que aí seria a visão de baixo para cima do Pico da Macela, com umas pedras que tem em volta. E eu preciso voltar lá para fotografar, porque na corrida Não dá, né? não deu para fotografar. Uma coisa divertida foram justamente os banhos de rio, que era um refrigério ali, né? Uma hora que você estava ali, você precisava, apesar de você precisar se molhar, é uma coisa prazerosa você entrar dentro do rio gelado morrendo de calor. Né? Cansado, morrendo de calor, é uma situação que E dá prazer. revitaliza as pernas, né, cara? Cara, revitaliza muito, é. E, cara, encontrar a Dani foi uma hora que foi bacana e a chegada. E chegar foi. Não foi assim eufórico, não foi euforia, mas foi bacana, foi recompensante. Então, tem um pouquinho de diversão, mas foi muito mais foco, foi muito mais analítico do que, do que divertido. Você volta lá de novo? Fazer 55 o ano que vem? Meu plano hoje é voltar para baixar esse tempo. Eu acho que tudo dando certo, talvez com um pouco mais de arrojo e com a evolução natural de um ano para o outro, né? Porque eu ainda, apesar dos meus 51 anos, eu ainda estou num ritmo de melhora. Então, eu tenho uma melhora natural de quem continua treinando e melhorando o processo de treinamento. Eu acho que dá para chegar com 8 horas e meia. Você olhou alguma coisa de tempo do primeiro colocado, de quem ganhou a parada toda, da sua faixa etária? Você olhou isso ou não? Não, cara, eu não olhei. Eu não sei quanto o primeiro fez. Eu sei que eu fiquei em oitavo na faixa etária. Pô, que legal, cara. Que espetacular, Emílio. E até surpreendente. Foi bom. Pô, que sensacional, cara. Porra, eu não sei nem o que dizer. Oitavo na Eu acho que eu fiquei. Acho que eu deixei. Acho que eu fiquei em 264 no geral. Acho que foi isso mesmo.
Eu tenho aqui. E acho que é isso aí. E, cara, não é para qualquer Mas um. 1 hora, acredito que 1 hora a menos aí, no cenário que foi esse ano, eu ganharia pelo menos umas 100 posições. Então tenho que trabalhar. Olha aí, ó. Deixa eu ver se vai dar para te mostrar aqui. Tirar um pouco do brilho aqui. É pequenininho, não é? Mas quem está vendo no vídeo consegue ver. 9h37. Olha lá. 200 e quanto? 21? 221. 200, 40 melhor do que eu estava achando que era. 221. Oitavo na categoria de idade. Tá aí? Não mostrou, não. A prova completada. Seu número 1.700. Tem uma outra tela aí que a gente consegue ver a colocação do grupo. Aqui é o print do grupo. Eu fui no print do grupo que eu tinha colocado lá. Sim, tá. Mas acho que tem uma outra tela que eu consigo acessar lá que tem a colocação do Age Group. Ó, só para a galera ter ideia, não precisa nem ler nada, não precisa ver, mas olha o desenho, ó. Olha o desenho da altimetria. Cara, não é para qualquer um, cara. Não é. Aqui, ó, 2.427, cara, de elevação. Você estava aqui com 46 quilômetros corridos. A próxima parada sua aqui seria no Caboclo. Você saiu da Cachoeira 7 Quedas e ia chegar no Caboclo. Você estava em 203 na posição. Porra, é um negócio foda, cara. Não dá para brincar. É uma coisa que eu acho que você tem que se conhecer, você tem que treinar. Eu acho que você tem que participar de prova antes, você tem que conhecer as coisas. Virar para você e falar assim, Emílio, eu quero correr uma ultramaratona daqui a 1 ano. Pô, eu acho que não aproveita tudo que precisava aproveitar. Acho que tem que ser um projeto assim, minha opinião, de leigo, de ignorante no assunto. Mas eu acho, das experiências de prova que eu tive, falar para você assim, Emílio, eu quero correr uma ultra de 55 daqui a 3 anos. Acho que a experiência vai ser muito melhor. Aí faz uma prova de 5, 10, 12, faz prova de 20, de 15, e fica nessas provas, tenta fazer uma maratona, 1 ou 2 maratonas, para fazer uma parada dessa, chegar um pouco mais calejado, cara, porque você tem que se conhecer. No episódio anterior a gente estava falando sobre isso, sobre você enfrentar você mesmo numa prova. Num evento desse, não é nem numa prova, num evento desse. Chega uma hora que é você com sua cabeça, cara, e sua cabeça te derruba. Você pode estar bem fisicamente, mas sua cabeça fala, chega, parou, não vai mais. E aí, acho que é interessante, cara. Eu acho que algumas coisas a gente sempre tem que repensar. Quando você fala assim, não é para qualquer um. Eu acho que uma prova, vou discordar e concordar ao mesmo tempo. Acho que uma prova onde 764 pessoas concluem 55 quilômetros. Ei, Júlia! Ei, tio Emílio. Tudo bem? Tudo. Onde 764 pessoas concluem uma prova de 55 quilômetros, onde 300 e tantas pessoas concluem uma prova de 110 quilômetros, ele eleva